E aí, pessoal, segunda parte da primeira aula. O átomo e seus modelos atômicos. Estou descansado, pode continuar. Dormi igual uma pedra. Ah, não, pera. Bom, um pouco mais de história do átomo. Essa aula é curtinha, só para fechar. Só tem mais dois modelos atômicos. Bom, no início do século XX, por volta de 1910, o neozelandês, quer dizer, nascido na Nova Zelândia, Ernest Rutherford, ele provou que o modelo de Thomson apresentava algumas falhas. Através de seu experimento da lâmina de ouro. Então, para esse experimento, ele usou uma caixa de chumbo contendo um material radioativo, né? Contendo material radioativo, polônio, uma placa e um filme de zinco, lâmina de zinco, e à frente uma fina lâmina de ouro. Por que a caixa de chumbo? O chumbo ele é isolante, né? Um isolante radioativo, ele isola a radiação, tá? Isso aí você pode perceber quando você vai tirar um raio-x, né? E a pessoa que tira o raio-x, a pessoa que tira o raio-x, deixa eu tô com sono. A pessoa que tira o raio-x, ela entra, né, numa casa, como se fosse uma casinha, né, um compartimento, e nesse compartimento as paredes são revestidas de chumbo. Por quê? Ele faz aquilo, trabalha diariamente, né, para não se expor a uma grande quantidade, né, de radiação quando ele vai bater o raio-x. Bom, continuando. Esse elemento radioativo ele emitia partículas alfa, que são partículas positivas. O que ele percebeu? Que no experimento, uma parte das partículas não atravessou a lâmina de ouro e marcou a plaquinha, né? Deixou uma marquinha ali que a gente vai chamar de A, didaticamente, né? Se o experimento parasse por aí, o que a gente conclui? Que o experimento, que o modelo anterior, né, de Thomson, e a ideia também do átomo maciço estava totalmente correta, porque não teria atravessado nenhuma, por ele ser realmente concreto mesmo, né? No entanto, algumas partículas passaram, apesar de sofrer um desvio, que a gente chamou de ponto B. Professor, por que elas sofreram um desvio? Calma aí, jovem ninja, que daqui a pouco eu explico para vocês, tá? E a grande parte passou reto, quer dizer, atravessou. Se ele fosse totalmente maciço, não teria acontecido isso. A gente chama aqui de pontos C. Beleza. Continuando então. Por que aconteceu isso? Ó? Então você tem aqui a partícula alfa, né? No primeiro caso, por que ela não atravessou? Ela bateu, ela se chocou com o núcleo do átomo, que é o ponto A, que ela bateu e... Então as partículas não atravessaram a lâmina de ouro, por quê? Porque colidiram com algo maciço, o núcleo, né? Que tem a massa concentrada. Seria formado por um único próton, né? Causaria também repulsão. E no ponto B? No ponto B a gente viu que essas partículas aqui, elas passaram, mas sofreram um leve desvio. Porque ele deduziu o quê? Passou muito perto do núcleo. Lembra, positivo com positivo, ou negativo com negativo, né? Cargas iguais se repelem, se afastam. Então, como essas partículas alfa radioativas já eram positivas, se elas se afastaram, sofreram repulsão, significa o quê? Que provavelmente no núcleo tem carga
Positiva, isso aí, certinho. Então, as partículas positivas atravessam, no entanto, sofrem desvio por passar muito próximas do núcleo, que teria a mesma carga positiva sofrendo repulsão. E, por último, a letra C. E aquelas que passaram retinho, sem sofrer nenhum desvio, atravessaram bonitinho, ó. Não trombaram, não se chocaram em nenhum núcleo, entendeu? E o núcleo, concluindo também que o núcleo seria uma região muito pequena aí do átomo. Então, ponto C aqui, está escrito errado. Vamos fazer aquela correção ninja. Beleza. Ninguém percebeu nada, foi apenas uma ilusão do meu Gijutsu. Então, ponto C, a maior parte delas atravessa sem desvio. Conclui-se que o núcleo é pequeno, como eu havia dito. Existe uma região maior ao redor, chamada de eletrosfera, lembra da atmosfera, formada por cargas negativas, os elétrons, que teria causado também uma atração, né? E de massa desprezível. Tem massa, mas é quase zero, quase nula. Teria ficado assim, ó, o modelo do Rutherford. Um único próton, né, no núcleo e os elétrons ao redor aqui na eletrosfera. Parece que agora desvendaram completamente o mistério aí que você se engana. O inglês James Chadwick, ele descobriu a existência de uma terceira partícula. Estudos posteriores evidenciaram que no núcleo deveria existir mais do que apenas um próton. Então, aí que chegaram em um problema, né, no impasse. Uma única carga. Você imagina. Se o núcleo fosse formado de uma única carga, todos os átomos teriam a mesma massa, teriam a mesma característica, não teria variação. E as inúmeras cargas negativas ali orbitando, né? Só que aí tem outro problema. Se ele tivesse mais de uma... Se ele tivesse mais de uma... Se ele tivesse mais de uma carga positiva... Hoje o Gijutsu tá que tá, hein? Isso que dá fazer coisa à noite, a gente fica... Parece os bugs aí. Mas a gente já corrige na hora. No entanto, mais de uma carga positiva unida ao núcleo provocaria o quê? Uma desintegração do próprio núcleo. Por quê? Positivo com positivo não se repele, o núcleo não ia conseguir se manter, ia ficar instável. Chadwick, então, posteriormente, através de experimentos também com radiação, ele descobriu que haviam partículas, né, sem carga elétrica, neutras, e de massa semelhante à dos prótons, entre eles no núcleo, diminuindo assim o que? A repulsão, né, estabilizando, permitindo ter mais partículas positivas ali. Ele chamou de nêutrons. Então, você teria aqui o modelo atômico atual. O nêutron, carga negativa, próton, carga positiva, e o nêutron sem carga. Eu coloquei um zero ali para representar, né? O elétron circulando ao redor do núcleo, na eletrosfera, e o nêutron e o próton formando o centro ali, o núcleo, né? Muito parecido com um sistema solar. Continuando. Vamos exercitar nossa mente? Questão, assinale a alternativa correta. Letra A. O primeiro modelo científico dos átomos se originou com os filósofos gregos. Letra B. Atualmente, com o uso de microscópio superpotente, é possível ver o átomo. Letra C. Para Dalton, assim como as bolas de bilhares, todos os átomos teriam as mesmas massas. Letra D. O experimento de Rutherford colocou fim ao estudo dos átomos. Letra E.
Thomson contribuiu com a adição de cargas positivas e negativas aos modelos atômicos. Aquela pausinha marota para você resolver e voltamos já. Ok, vamos à correção. Primeiro modelo científico dos átomos se originou com os filósofos gregos? Não, foi com Dalton. B. Atualmente, com o uso de microscópio, é possível ver o átomo? Não, meu jovem. Nem que você for o melhor dos ninjas. Não tem jeito. Para você enxergar o átomo, é preciso, para a gente enxergar alguma coisa no microscópio, é preciso que tenha reflexão. O átomo é muito pequeno. Então, praticamente impossible. Letra C. Para Dalton, assim como as bolas de bilhares, todos os átomos teriam a mesma massa. Ele não falou isso. Ele disse que átomos de um mesmo tipo, de um mesmo elemento, sim, teriam a mesma massa. Átomos de elementos diferentes teriam massas diferentes. Letra D. O experimento de Rutherford colocou fim aos estudos dos átomos? Não, mesmo depois de Chadwick, até hoje ele é estudado, né? Thomson, então sobrou a letra E. Thomson contribuiu com a adição de cargas positivas e negativas. Sim, através do modelo dele, do pudim de Thomson, né? Que seria uma massa lá de cargas positivas cravado por cargas negativas. É a alternativa E. 2. Complete de forma correta. Atualmente, sabemos que o átomo é formado por 3 partículas principais. O tchutchu, com carga positiva, o elétron com carga tchutchu e o tchutchu sem carga. O átomo apresenta duas principais regiões, a nananã, onde circulam os elétrons, e o tararã, centro do átomo, e nele consiste a sua maior tararã. Fazem parte dos núcleos o tchum-tchum e tchum-tchum. Pausa marota para vocês responderem, voltamos em instantes. Beleza, vamos à correção. Atualmente sabemos que o átomo é formado por 3 partículas principais, o próton, com carga positiva, o elétron com carga negativa e o nêutron sem carga. O átomo apresenta duas principais regiões, a eletrosfera, onde circulam os elétrons, e o núcleo, centro do átomo. E nele consiste sua maior massa. Fazem parte do núcleo os prótons e os nêutrons. Certo? Desafio. Vamos pensando na próxima aula. Desafio. O termo átomo significa indivisível, indestrutível. De acordo com o conhecimento atual, esse termo ainda está correto? It's time for a new challenge. Na próxima aula, não perca. To be continued.